Sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre termoquímica e o assunto hoje é sobre os fatores que influenciam o cálculo da variação da entalpia. Relembrando, para calcular o ΔH, nós utilizamos a seguinte equação: entalpia do produto menos entalpia do reagente. Quando nós temos um ΔH menor que zero, nós sabemos que essa reação é classificada como exotérmica. Se nós temos um ΔH maior que zero, essa reação é classificada como endotérmica. O primeiro fator que vai influenciar diretamente no valor do meu ΔH é a quantidade de reagentes e produtos existentes em uma reação. Nesse primeiro caso, nós podemos observar que eu tenho uma reação onde eu tenho 1 mol de H2 reagindo com 1 mol de Cl2, formando 2 mols de ácido clorídrico. E essa reação apresenta um ΔH equivalente a menos 44,2 quilocalorias, ou seja, é uma reação exotérmica. Bom, porém, se eu dobro a quantidade de reagentes, logo eu estarei dobrando a quantidade de produtos formados. E se eu dobro os reagentes e produtos, consequentemente, eu devo dobrar também o meu ΔH. Portanto, se para formar 2 mols liberavam-se 44,2 quilocalorias, quando eu formo 4 mols de HCl, liberam 88,4 calorias. Bom, analisando esse exercício, nós temos o processo de decomposição do nitrato de amônio. Eu tenho que 2 mols de nitrato de amônio, quando se decompõem, liberam 411,2 kJ. Portanto, uma reação exotérmica, já que o ΔH é negativo. O exercício pede para que eu determine a quantidade de energia que vai ser liberada, já que o processo é exotérmico, quando eu tiver apenas 1 mol do nitrato de amônio. Então, a cada 2 mols do sal, que é o nitrato de amônio, são liberados 411,2 kJ. Portanto, se eu liberar apenas 1 mol de nitrato de amônio, se eu decompor apenas 1 mol de nitrato de amônio, qual a quantidade de energia liberada? Bom, de 2 para 1, dividir por 2. De 411,2 para x, eu também vou dividir por 2. Portanto, o valor de x é 205,6 kJ. Alternativa E. Outro fator que vai influenciar é o estado físico das substâncias envolvidas. Estado físico, sólido, líquido ou então gasoso. O que eu posso falar a respeito da energia desses estados? Bom, com relação à energia dos estados físicos, eu sei que a entalpia do estado sólido ela é menor que a entalpia do estado líquido, que é menor que a entalpia do estado gasoso, uma vez que o estado sólido é o estado menos energético quando comparado ao estado gasoso ou ao estado líquido. Eu tenho 3 reações, que são reações exotérmicas, que liberam energia, uma vez que o ΔH dessas reações é negativo. Lembrando que esse sinal de negativo é apenas uma condição para indicar que a reação é exotérmica. Bom, no primeiro caso, eu tive a formação de água sólida e houve a liberação de 292,6 kJ. No segundo caso, nós temos a formação de água líquida e a liberação de 286,6 kJ. E no último caso, eu tenho a formação de água gasosa e a liberação de 242,9 kJ. Qual que é a conclusão que nós chegamos aqui? Que o ΔH para o estado sólido ele é maior que o ΔH do estado líquido, que é maior que o ΔH do estado gasoso.
Ou seja, quando eu formo uma substância no estado sólido, a tendência é que ocorra uma maior liberação de energia, uma vez que, nesse caso, eu estou partindo de um estado gasoso, estado energético, muito energético. Os meus reagentes apresentam uma quantidade energética muito alta. Então, se eu vou passar para um estado que apresenta baixa entalpia, eu vou ter que liberar uma grande quantidade energética. Por isso que a variação da entalpia do estado sólido ela é maior que a variação da entalpia do líquido, que é maior que a variação da entalpia do estado gasoso. Bom, continuando, nós temos aqui um exercício simples. Qual das reações a seguir desprende maior quantidade de calor? Nesse caso, o que eu vou analisar? Eu vou analisar apenas os estados físicos. Formei água gasosa, água líquida, água sólida, água líquida, água líquida. Qual é o estado físico que apresenta maior valor de ΔH? É o estado sólido, correto? Portanto, a alternativa correta para esse exercício vai ser a alternativa C. Agora falando a respeito de variedade alotrópica. Bom, primeiramente, o que são alótropos? Alótropos são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento, como é o caso, por exemplo, do carbono grafite e carbono diamante. Eles são alótropos, são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento. O que diferencia o grafite do diamante? É a estrutura, certo? Já no caso do gás oxigênio e gás ozônio, nós temos substâncias simples formadas pelo mesmo elemento, portanto são alótropos. O que diferencia essas duas estruturas? Nesse caso, é a quantidade de átomos. No oxigênio eu tenho apenas 2 átomos de oxigênio e no ozônio eu tenho 3 átomos de oxigênio. O que nós observamos com esses diagramas? O seguinte, que para a formação do carbono diamante a partir do carbono grafite, nós observamos uma absorção de energia, uma vez que o ΔH é positivo. O mesmo a gente observa quando eu vou formar ozônio a partir do gás oxigênio, deve ocorrer uma absorção de energia. Importante lembrar aqui, certo? Que os estados alotrópicos mais estáveis, certo? Que apresentam maior estabilidade, são aqueles que apresentam menor energia. Então, maior estabilidade indica menor ΔH, certo? E menor estabilidade indica que nós temos um maior ΔH, ou seja, foi necessária uma maior quantidade energética para formar aquela substância. Então, ela é menos estável. Um outro detalhe, a maior estabilidade está relacionada diretamente com a abundância. Então, quanto mais abundante for essa substância, menor vai ser o ΔH dela, porque foi fácil formar essa substância. Por exemplo, carbono grafite. Nós utilizamos grafite para escrever e não diamante. Então, quer dizer que o grafite ele apresenta menor ΔH, uma vez que ele é a substância mais abundante. Analisando o exercício, em relação aos alótropos, responda as questões. Qual possui mais energia, grafite ou diamante? Diamante. Por que é o diamante? Porque ele é o menos abundante. Certo? Bom, qual é mais estável? Gás oxigênio ou gás ozônio? O ozônio. Por que ele é mais estável? Porque ele apresenta menor conteúdo energético. Qual é mais abundante? O fósforo branco ou o fósforo vermelho? Bom, nesse caso, vai ser o fósforo vermelho. Por quê?
porque ele apresenta menor conteúdo energético. Bom, mais um exemplo aqui. Nós temos a seguinte equação. H2 reagindo com meio O2, formando H2O, mais 242. Se eu tenho mais 242 juntamente com o meu produto em uma reação química, indica que essa reação é uma reação exotérmica, certo? Se esse 242 estivesse junto aos reagentes, indicaria que era uma reação endotérmica. Portanto, qual alternativa que se encaixa? Bom, nós temos liberação, então cancelo B, cancelo E. Alternativa correta, alternativa C, libera 242 kJ por mol de H2O produzido. Foi produzido apenas 1 mol e foi liberado 242 kJ. Portanto, o ΔH dessa reação é de menos 242 kJ por mol. O próximo exemplo. Nós temos, dentro das células, as moléculas de monossacarídeos são metabolizadas pelo organismo num processo que libera energia. O processo de metabolização da glicose pode ser representado pela equação. Então, nós temos a glicose reagindo com gás oxigênio, formando 6 dióxido de carbono, mais 6 água, mais energia. O que acontece com a glicose é um processo de combustão. Se liberou energia, eu sei que o ΔH dessa reação ele é menor que zero. Portanto, nós temos uma reação exotérmica. Bom, ele deu as massas molares do carbono, do hidrogênio e oxigênio e dá a seguinte informação. Cada grama de açúcar metabolizado libera aproximadamente 17 kJ. Ou seja, para cada 1 grama do C6H12O6, nós temos a liberação de 17 kJ. Calcule a quantidade em mols de oxigênio necessário para liberar 6.120 kJ de energia. Primeira coisa, a reação está balanceadinha, bonitinha. Eu sei que para cada 1 mol de glicose são consumidos 6 mols de oxigênio. Eu vou ter que determinar qual é a massa. Em 1 mol de glicose, eu tenho carbono vale 12 vezes 6, hidrogênio vale 1 vezes 12, mais o oxigênio vale 16 vezes 6. Calculando a massa molar, eu sei que eu tenho 180 gramas por mol. Então, se a cada 1 grama libera 17 kJ, 180 gramas de glicose vão liberar quantos quilojoules? X. O meu X ele vai ser igual a 3.060 kJ. Só que o exercício não quer isso. Bom, 3.060 kJ por mol de glicose. O que o exercício quer? A quantidade em mols de oxigênio necessário para liberar essa quantidade de energia. O que eu vou estabelecer? Para cada 1 mol de C6H12O6, que é a glicose, nós temos o consumo de 6 mols de O2, no qual há a liberação de 3.060 kJ, que é o que eu acabei de determinar. Portanto, se foram liberados 6.120 kJ de energia, qual a quantidade de O2 consumido? X, certo? Portanto, nós temos que... Eu dobrei aqui, não dobrei? Multipliquei por 2. Portanto, 6 vezes 2 vai ser igual a 12 mols de O2. Então, a quantidade de gás oxigênio consumido nesse processo será igual a 12 mols. Bom, por hoje é só. Obrigado.